Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar agora início às aulas de trigonometria. Nessa sequência, vamos falar um pouco da trigonometria básica. Eu vou começar falando sobre ângulos e triângulos, depois vou falar sobre triângulo retângulo, posteriormente ciclo trigonométrico e vou adentrar nas funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente e assim sucessivamente, falar sobre as igualdades trigonométricas, as identidades, no caso, as equações e inequações. Tentarei abordar os principais tópicos de trigonometria numa sequência de mini videoaulas. Essa é a primeira, vamos dar início. Vamos falar de ângulos e triângulos, algumas coisas básicas que devemos saber. Primeiro, a definição de ângulo. Essa definição de ângulo, o que é um ângulo? É uma figura delimitada por duas semirretas de mesma origem. Quando eu falo semirreta, eu estou me referindo a como se fosse uma reta, só que ela tem uma extremidade, que é o caso do lado da seta, e a outra ela é parada, ela é cortada assim. No caso, tem uma origem e a retinha significa que ela se prolonga ilimitadamente no outro sentido. A diferença dela para a reta é exatamente essa limitação em um dos sentidos. Quando eu coloco a seta nos dois sentidos, eu estou falando de reta, que ela é ilimitada nos dois sentidos. É como se eu pegasse uma reta e cortasse ela, a partir daquele ponto ela forma duas semirretas nos sentidos opostos. Então eu pego duas semirretas que têm a mesma origem. Quando eu faço isso, eu tenho uma abertura. Essa abertura tem essa região interna aqui. Essa região interna é o que nós chamamos de ângulo. Esse ângulo aqui, essa abertura, eu normalmente represento por letras do alfabeto grego, um alfa, um beta, o gama está aqui. No caso, nós temos aí o alfa, nossa primeira letra do alfabeto grego. Esse canto de origem das duas semirretas é o que nós chamamos de vértice. Essas duas semirretas de origens O, que está aqui representada por OA e OB, é o que faz a abertura do meu ângulo. Então, a grosso modo, ângulo é essa região delimitada por essas duas semirretas. É uma região interna, como sendo esse canto aqui, tá bom? Isso é um ângulo. Que tipos de ângulo eu vou ter? Eu vou ter ângulo nulo, ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo raso. Ah, só tem esses? Não, tem ângulo de todo tamanho, só que esses recebem uma nomenclatura especial. Nós temos aqui o ângulo nulo, é aquele ângulo que, como o nome sugere, tem medida nula, ou seja, mede 0 grau. Lembrando, grau é a medida utilizada para medir ângulo. Também se usa radiano. Mais na frente, em outra videoaula, eu vou relacionar o ângulo com o radiano. Aqui eu não vou dar explicação sobre isso, pois eu acho que é do senso comum o uso de grau. Se tiver alguma dúvida, vocês podem comentar que eu posso fazer uma aula explicando melhor essas medidas de ângulo. Mas é sabido que usa-se grau para medir ângulo. Aí nós temos um ângulo nulo, que tem medida 0. Um ângulo agudo é aquele que tem medida entre 0 e 90. O ângulo reto, aliás, é aquele que tem medida de 90 graus, é a medida de um ângulo de um triângulo retângulo. Nós temos o ângulo obtuso, que é aquele que é maior que 90, mas não pode ultrapassar 180. 180, gente, é esse ângulo aqui, ó. Quando eu tenho uma retinha, essa reta, aí eu tenho um certo ponto aqui. Tá aqui. Esse ponto está dando origem a duas semirretas, certo? Essas duas semirretas de mesma origem, elas estão dividindo o plano em duas partes. Tem a parte de cima aqui e a partezinha de baixo. Esses duas partes, ó, que formam uma semicircunferência, uma meia-lua, é o que nós chamamos de ângulo raso, a metade, pois nós sabemos que uma circunferência, uma volta toda, tem uma volta de 360 graus a medida. Aí quando eu divido ela ao meio, cada uma desses lados é 180.
E isso é o que nós chamamos de ângulo raso, tá certo? Ângulo raso é aquele que tem medida 180, ou também, como é chamado, a metade da circunferência, meia-lua. Então tá aqui. Ângulo nulo tem medida 0, ângulo agudo entre 0 e 90, ângulo reto exatamente 90, ângulo obtuso entre 90 e 180 e ângulo raso a metade da circunferência, certo? Vamos agora falar sobre alguns elementos do triângulo. Quando a gente vai falar sobre alguns elementos do triângulo, como o nome sugere, um triângulo, a gente diz, é uma figura que tem 3 lados, mas se for ver mesmo pelo nome, é uma figura que tem 3 ângulos. Aqui é a palavra, que é triângulos, 3 ângulos. Mas tanto faz dizer que tem 3 ângulos, 3 lados, as duas são verdade. Mas pela palavra, o nome correto seria dizer que é porque tem 3 lados. Mas a definição de um triângulo é uma figura que tem 3 lados. Então nós temos aqui alguns elementos. Nós temos os lados normalmente são representados por letras. Aliás, vamos fazer uma pequena correção aqui. Os lados são esses das letrinhas minúsculas, tá bom? Vamos fazer essa correção. Os lados normalmente são representados por essas letras minúsculas, enquanto os vértices é que são representados por essas letras maiúsculas. Deixa eu apagar aqui para a gente não ficar cometendo esse erro. Aqui não é lado, aqui são os vértices. Vou colocar aqui. Vértices. Enquanto que essa parte aqui das letras minúsculas, essas sim são os chamados lados, tá bom? Então, os lados são representados por letras minúsculas, enquanto isso aqui sim são os lados. Os lados são representados por letras minúsculas, enquanto que os vértices são representados por letras maiúsculas. Os vértices são os cantos. E nós temos essas 4 regiões internas, que são os 4 ângulos, e ângulo, como já foi falado, nós representamos por letras do alfabeto grego. Geralmente alfa, beta e gama, alfa, beta, delta, as primeiras letras. Os tipos de triângulo. Assim como nós temos os tipos de ângulo, nós temos os tipos de triângulo. Os triângulos se classificam de 2 formas. Nós temos essa primeira classificação, que é quanto ao ângulo. Acutângulo, que é acutângulo, é um triângulo que possui os 3 ângulos agudos. Retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto. E obtusângulo, um ângulo que possui um ângulo obtuso. Que é isso? Um acutângulo, um triângulo que possui um ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele que é menor que 90. Um triângulo acutângulo é aquele em que os 3 ângulos são agudos. Todos os 3 são menores que 90. Enquanto o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, que mede 90 graus, e o obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso, mede uma medida maior que 90 graus. E nós temos uma outra forma de classificar os triângulos. Em vez de analisar os ângulos, vamos analisar os lados. Nós vamos ter o triângulo escaleno, aquele que tem os 3 lados com medidas diferentes. Isósceles, aquele que tem 2 lados com a mesma medida e um terceiro diferente. E equilátero é aquele que possui as 3 medidas exatamente iguais. Com isso, vamos finalizar essa primeira etapa. Na segunda videoaula, nós vamos falar